primeiro de tudo, ainda não é, mas estamos perto de um ano novo. E, normalmente... Oi, Fabi, tudo bem, querida? Tô te vendo arrebentando na rede aí, hein? Arrasa, mulher. É, Um poderosa, tá beijo, muito bem, Sandria. muito feliz. Oi, Fabizinha, todo mundo aqui, ó. Gente muito amiga, muito próxima, fico muito feliz. Lina, bom te ver. Legal, tudo bem. Olha, é, eu acho isso muito bom, porque o que é o mais importante do nosso bate-papo, que vocês podem ou perguntar via chat ou me interromper, que a gente está conversando um pouco, é que é muito importante na vida da gente entender que o sistema solar tem uma influência direta na rotina. E hoje de manhã eu estava pensando na palestra e pensando no que eu estudei ontem, esse ano foi o ano que eu mais demorei para ver tudo, porque eu comecei a estudar a palestra e as notícias eram tão pesadas que eu precisei dar um tempo para depois voltar. E acho que talvez tão pesadas porque nós estamos vivendo, acho que o maior tempo de transição planetária que a nossa geração já viveu. Os filhos de vocês vão estar vivendo agora, não vão viver com 50 anos. Eles estão nascendo num mundo que vocês não têm o que apresentar para eles, porque vocês não têm experiência nenhuma, porque não é o mundo que vocês viveram. Então, quem tem filho vai aprender com eles o que vai acontecer no mundo e vai viver a nova experiência, que a ideia é uma preparação para os próximos 2.160 anos. Então, é só para a gente ter uma ideia de tempo. Você vê, eu estava conversando ontem com uma amiga e eu estava falando, bom, Cristo trouxe a possibilidade de amar há 2.000 anos, que é exatamente o tempo que falta para entrar definitivamente a era de Aquário e um novo avatar. A transição está sendo agora. Em 2.000 anos, quanto que ele conseguiu? O trabalho dele foi perfeito, mas como que a gente é, sabe, né, gozada? Onde que você está? Como é que eu vou deixar você entrar? Porque você não... Ela está aqui também falando, deixa eu entrar na sala, pelo amor de Deus. Ah, já achei. Achei, sabe? Então, É que eu estou no celular e eu quero ir para o computador. tá bom, já veio. Já foi, já. Então, dentro desse conceito que nós estamos falando, eu acho que aquela fala que eu sempre tenho, que tem um grupo de pessoas que embarca, que surfa numa evolução e talvez carregue o resto, isso nós não sabemos, mas olha como que é desafiador isso, né? 2.000 anos, o cara deixa a possibilidade de amar e a notícia está longe de vir coletivamente dentro desse conceito todo de vida, né? Então, dentro disso, o que é o primeiro passo da gente? Eu estava pensando como explicar para vocês, e olha, você vê, a maioria das pessoas aqui trabalha em empresa, ou já trabalhou em empresa, ou conhece o conceito empresarial. Eu quero que vocês lembrem que o sistema é uma empresa, por favor. E tem épocas que ele passa fazendo reunião o dia inteiro e não anda. Só reúne, 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 pensa, 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 pensa. E tem eras que a gente não tem reunião na empresa e tudo deslancha muito. Então, um recado de ordem prática tudo que vocês têm que fazer profissionalmente tem que estar implantado até junho o mais rápido possível, porque depois ele vai começar a parar para pensar. Então, quando ele está todo liberado para a gente, as coisas fluem muito rápido.
E nessa hora eu tenho que pegar essa barca e tenho que ir em frente para trabalhar dentro desse contexto, tá? Então, o que a gente quer apresentar para vocês? Eu sei que é difícil pensar no todo e não na parte, mas esse todo também está na tua rotina. É esse todo que manda na tua rotina, é esse todo que está no comando do show da vida. Então, primeiro eu vou olhar para fora e lembrar uma coisa que eu mesma falo para mim várias vezes, para não esquecer, que Feliz Ano Novo é no mundo inteiro. Igualzinho o 1º de janeiro, que de hora em hora fica fazendo aniversário, quando o mundo dá 0 graus de Áries, é de hora em hora no mundo inteiro. Então, demora 24 horas para a Terra estar vivendo uma nova ideia, certo? E todo mundo gosta de reverência, de prestar, de carinho, e a gente lembrar que ela faz aniversário é realmente uma coisa que nos beneficia absurdamente, tá? Então, num primeiro conceito, nós vamos entender o que é um ano lunar. Olha, eu não tô falando com homem, viu, Lu? Um ano feminino é o feminino do masculino que está em alta. Então, você vê que pela primeira vez no Novo Astrológico tem um homem ouvindo a palestra no ano feminino. Ou seja, tem... quando fala-se o ano feminino, está se falando de sensibilização, de gentileza, de carinho, de solidariedade, talvez um dia, mas o feminino que é nós, é a nossa parte yin. Então, é um ano yin, é um ano que eu vou ter esse contexto mais na mão, certo? Que é regente do ano? É assim, teve uma votação de empresa, e esse ano eles falaram assim, vai lá e vê o que você faz, porque a empresa é sua esse ano. Então, não é como qualquer empresa que o presidente é o mesmo até que ele se aposente. No céu, a diferença que tem é que, para não ficarmos sempre sobre o mesmo comando, muda-se de presidente todo ano para você vivenciar a mesma ideia sobre um outro ponto de vista. Então, esse ano, isto é uma conta matemática feita 14.000 anos antes de Cristo, desde que o mundo é mundo, que alguém assume o comando do sistema solar. Ou seja, ela... Fala. Quem falou aí? Ela não manda em mim, ela não manda em você, ela manda no Brasil, na América Latina, na Europa, no mundo. Estamos sobre regência lunar. Estamos sobre uma regência temperamental. Então, só para a gente lembrar de onde a Lua vem, ela é da caça. Ela vem da caça. Então, olha a foto da representante da Lua. Ela não é tão discreta quanto se imagina. Ela tem apego aos animais e olha o foco. Ela tem foco. Ela sabe exatamente para onde ela vai, não a cada ano, nem a cada mês. Ela sabe a cada segundo. A gente é regido por uma lei de matemática pura, não é ao acaso, não há acaso nenhum no universo. O café que você pensou em tomar agora, a caneta que caiu no chão, a vontade de fazer xixi é programada. Agora, você imagine a sua vida. Se eu estou falando que tudo isso é pré-estabelecido, na hora que eu caso, separo, mudo de emprego, arranjo um namorado novo, tenho um filho, também estava programado. A gente tem uma meta de ter livre-arbítrio, talvez, lá na frente. 10% da humanidade não precisa da astrologia, porque adquiriu o livre-arbítrio, e isto é uma possibilidade.
mas tem que ralar o coco, e como a gente perde muito tempo atrás da matéria, às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo, né? Ela é incansável, mas ela, que é a dona da maternidade, que traz as crianças no mundo, não teve filho e não se casou, porque ela é mãe da humanidade inteira. Às vezes, a condição de não... a que raciocínio é esse? É um raciocínio amplo. Em vez de ela cuidar de uma criança, ela cuida de milhões. Dá conta de todas e encaminha todas para um segmento. Essa é uma função lunar. Então, nós estamos num ano regido pela mãe. Se eu não passar pela minha sombra, eu nunca terei consciência. Consciência não vai acontecer, e o Sol é o representante dessa luz, né? Então, todas as atividades que a gente faz no dia a dia e que a gente experimenta é para limpar, clarear e alcançar uma vida mais em paz consigo mesmo no primeiro momento, né? Então, nós vamos fazer aniversário na hora de Brasília, às 18h26 do dia 20 de março. Esse é já que é um ano lunar, faz um ritual, celebra. Eu ia trocar minha cama hoje, falei, não, segura aí que nós vamos trocar o lençol no dia do ano novo. Segura mais 2 dias aí que eu quero dormir tudo perfumada, aromatizada, a magia da vida, tudo de bom que é estar num novo ano, né? E celebrar como um aniversário mundial de realmente um ano ser novo. Eu respeito muito o 1º de janeiro como um ano coletivo, de datas e cronologia, mas não é um ano de energia. Então, todo mundo pergunta, eu respondo por causa da educação, mas é assim, que ritual eu faço no ano novo, no 1º de janeiro? Para mim, nenhum, mas no dia 20 de março pode ter certeza que há um momento de reverência, de reflexão, do trabalho que você quer para o seu ano. Agora, pega aquela meta lá do 1º de janeiro, reafirma, corrige. Por quê? Janeiro e fevereiro, o céu está refletindo. Então, talvez você tenha mudado de ideia, talvez você tenha ampliado sua ideia, talvez você tenha reorganizado o seu sonho. Então, volta lá e pensa de novo para ver por onde que você vai sair, como se fala, de drone já, porque a minha amiga, a Júlia, me falou ontem, ela chegou agora de Dubai, e ela estava me contando que ela andou num Tesla, e o Tesla não tem direção, não tem nada, só um computador e botões. Então, você dá ordem pela voz, abre porta, fecha a porta, me leve para tal lugar. Só para sair que apertou um botão, porque nem para ligar o carro precisa o botão. É só dar ordem para o computador, o carro liga, faz o caminho, te leva, volta, aumenta a velocidade de 0 para 120 quilômetros em 5 segundos, Luiz Armando. Então, é assim, show de bola. E o carro aéreo sai logo. Eu não achei que eu ia ver os Jetsons na vida, mas vai dar tempo de eu ver o carro aéreo. Eu quero mudar para o apartamento lá em cima, para aí eu vou voltar a dirigir só para chegar de carro lá no teto, que eu vou amar de paixão isso aí. Ou seja, não é um mundo novo? Quem tem filho pequeno, talvez ele ande só de carro aéreo, porque está rápido demais tudo, né? Então, isso são notícias de ano novo que a gente está vendo que está começando dentro desse contexto, né? Então, o que é principal no ano, já que ela é? Primeiro, como é um ano lunar, é um ano dos signos de Câncer e Capricórnio, são os signos mais evidenciados, Sabina. Por quê? É um eixo. Toda vez que tem um regente do ano, toda mãe cuida do seu filho.
Então, Câncer é o filho da Lua, mas Capricórnio é o contraponto. Não existem 12 signos no zodíaco, são 6 eixos. Quando um é afetado, o outro é afetado também, tá? Então, é um ano ancestral, por quê? A Lua é dona da nossa memória. Questões antigas para todos os signos vão vir à tona. Questões emocionais da sua ancestralidade materna para quê? Para limpar. A ideia do universo, quando ele repete, é limpa, 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 aprende, cura, aprende, cura. Essa é a ideia, né? Então, só que é tudo rápido, porque a Lua anda muito depressa e as mudanças são constantes. Quem é canceriano sabe que muda de humor 3, 4 vezes por dia. O que é bom, porque quando está chateada, já logo sabe que vai ficar bem, mas quando está bem, sabe que pode ficar triste a qualquer momento. Essas mudanças constantes é o jeito da Lua viver. Então, nós vamos ter mudanças mais rápidas. E é claro que é um ano emocional. Então, segura a rédea do cavalo, usa o stop, respira frente a cada situações e se torna mãe de si mesma, se a sua mãe foi uma boa mãe, né? Mas no conceito materno, se cuida, se trabalha e não tente não ser reativa o máximo possível, porque isso não vai te levar a nada. Renovação de rotina, eu coloquei porque eu acho imprescindível a gente eleger todo ano o que eu vou fazer por mim, do lado emocional, do mental e do físico, porque se eu for uma pessoa, e aqui todo mundo que está parando um sábado para falar comigo 40 minutos, 50 minutos sobre a proposta de um ano, são pessoas preocupadas com a evolução pessoal. Então, todo ano vocês devem estar um pouco melhor, um pouco mais amadurecida, um pouco mais de bem consigo mesmo. Então, dentro desse conceito, renova a rotina. Bom, o ano passado eu fiz pilates, o outro ano eu fiz pilates, o outro ano eu corria. Esse ano eu vou fazer o quê? Pode ser que eu repita o pilates, mas pode ser que eu tenha que dançar, porque eu estou diferente, eu preciso colocar alegria na minha vida. Se eu tenho que parar para fazer essas decisões, eu tenho que pensar e entender essa força, transporta para o trabalho. Como você ia entrar na empresa amanhã com um novo presidente? Você ia ir igualzinha? Ou você ia mais bem arrumada, pensando na sua fala, como eu me apresento, será que ele vai me perguntar? É só esse estado de vigília que a gente trabalha melhor na vida se levasse isso quase que todo dia. Lembrando que a troca de luas esse ano é uma lua mais evidenciada, já que são 4 semanas de 7 dias cada movimento. E esse movimento tem influência direta na sua rotina. Então, é claro que vocês já se inscreveram no curso de lunação e quem não se inscreveu vai fazer isso em seguida, porque eu tenho que aprender a conversar com essa mulher, que eu chamo de Senhora de Prata. Eu já tive uma fase que eu era deslumbrada com ela, depois eu fiquei de mal, porque ela mandava na minha rotina e eu tinha que fazer tudo que ela mandava e eu não gostei da ideia, e agora nós chegamos a um acordo, trabalhamos juntas, né? E esse é o nosso calendário, pessoas queridas. O calendário da gente é o lunar. Ele está todo dia te falando. Se vocês olharem meu horóscopo, que não é muito um horóscopo, é horóscopo na medida que eu aviso onde está a Lua. Depois já é uma fala de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque a Lua está falando para nós, naquele momento, o que eu deveria fazer neste dia. Então, a Lua é dona do aqui e agora, que é um mantra da filosofia que eu abraço, que é eu aqui e agora, porque onde está presente, onde há presença, onde eu estou aqui agora, há divindade.
há espiritualidade, há uma força maior que nos rege. No passado e no futuro, a lua está. Então, se eu me alinho com a lua e acompanho o passo dela, sem neura, né? Fanatismo não dá certo. É conexão. Eu olho à noite, eu sei que tem uma lua, mudou o dia, e hoje cedo eu vou olhar onde ela está para ver. Às vezes eu vou chegar no serviço, está todo mundo irritado e a lua está em Áries, e a pessoa não equilibrou a força ativa o suficiente para não estar agressiva. Ou está todo mundo lento porque a lua está em touro, ou estão falando demais no meu ouvido porque a lua está em gêmeos, ou eu chego e todo mundo quer me abraçar e a lua está em câncer. Ela está no comando da sua rotina. Então, quando você sabe, você usa isso de uma outra maneira, né? Aí, levando isso para nosso contexto, como é um ano de ancestralidade, a energia é reflexiva. Ela te puxa para pensar um pouco, para raciocinar, para ver o que você pode ver. As águas, não preciso falar, todo mundo já viu. Ela deu sinal, isso não acabou, ainda temos as águas de março e ainda temos água o ano todo nos mares, nas chuvas, não aqui só, no mundo inteiro, cada um na sua época, né? Mas eu queria que vocês pensassem em uma coisa importante. A Terra, que a gente judiou tanto, quando ela faz um vulcão e ela explode, ela está brava, com muita raiva. Quando ela faz um furacão, ela está refletindo e mostrando que não está satisfeita com nada. Mas quando ela faz tanta água, ela chora. E quando ela chora, nós somos feitos de água. Ela desmancha a gente junto. Então, é um pedido de socorro absurdo da terra que você pisa todos os dias. Todos os dias te sustenta. Está segurando a gente sentado na cadeira agora, esse planeta. Por favor, lembrem de mim, eu sou uma entidade que está absurdamente triste. Como a Lua remete ao passado, ela está pedindo novas pontes, mas ela está pedindo outro tipo de manutenção. Eu vou voltar a falar isso um pouco lá na frente. Mas o que me pegou mais foram os buracos que estão sendo abertos em todo lugar do nada. Há um vazio, uma necessidade de atenção para essa coisa planetária. Se você não tem uma profissão nada disso, faça isso na sua casa. É muito, muito importante. Faça tudo que protege seu planeta na sua casa. Se você tiver uma profissão que você pode dar mais um passo, ok. Mas, se não, trabalhe a sua parte, porque o mundo nunca pediu nada além para a gente que fosse fazer só a sua parte. Faz o que tem que ser feito. No seu pedacinho que a coisa cresce sozinha, né? Então, tomara que seja um estado de alerta. Tem um sistema que a gente vê que é assim, ó, o sistema solar dá um aviso. Aí acontece essa tragédia. Nós já entendemos que é para quê? Para que tudo seja refeito lá. Mas como o homem tem uma memória curta e ele volta para trás, ele já está esquecendo algumas coisas. Dessa vez, eu estou acompanhando até o final aquela história de vamos dar uma casa para quem perdeu tudo. Eu estou colada só nessa finalização, só para entender se o homem desta vez entendeu, porque, gente, eu tenho 70 anos, que é meu número da sorte. Eu estou feliz, eu sempre ouvi isso, desde os 5 anos. Vai ser 65 anos que chove igual, e não é refeito nada. Mas a esperança ainda existe. Quem sabe agora, com essa mudança de era, com essa mudança de tudo que a gente está falando, pode ser que a gente consiga, né? Então,
o que a gente tem mais aqui? Espera aí, deixa eu ver. Aí, é assim. Então, a Lua manda em todos os planetas, em todos nós, e manda em 2023. Pronto, presidente do ano. Aí ela vai pegar os 3 diretores de ponta, que não precisam perguntar para ela se pode fazer isso ou aquilo. Eles têm autonomia, eles têm carta branca. Então, Sam, oi? só um minutinho. Gislene, por favor, fecha seu microfone, se você conseguir. Deu? Deu. A gente já tinha mandado mensagem só para ver se ela Ela não consegue viu, ela tá... anotar ali. Ela não viu. Aí, Desculpa. não, obrigada, Rô. Aí, esses diretores têm carta branca, mas não é que esse planejamento é da cabeça deles. Teve uma grande reunião quando o mundo nasceu e já combinaram para sempre tudo. Então, eles não precisam voltar lá e perguntar. Quando um planeta já está em touro, Urano está em touro, já faz um bom tempo, né? Ele entrou em 2018. Quando o planeta entra, o que você faz quando um diretor novo entrar na empresa? Ele quer saber tudo, ele mexe tudo, ele fala um monte de ideia nova, ele quer fazer acontecer. Depois ele começa a andar no passo do que ele deu o primeiro discurso, certo? E ele só vai ficar nessa empresa até 25 de abril de 26. Então, ele já está mais da metade do caminho. Desde que ele entrou, ele está mexendo na mesma coisa até ele chegar onde nós alcançamos, né? Então, ele vem vindo na Terra, vocês já sabem disso, porque ele está mudando, tem muita coisa nova na agricultura, tem muita coisa. Ele está falando de manutenção e conservação. Então, é assim, no nosso país não há manutenção de nada, só constrói com quem pagou melhor o governo, normalmente, não podemos generalizar, mas não é uma coisa tão saudável. Podia ser um acordo, mas já que é um acordo, faça com material que presta, né? Então, já é difícil e não conserva, as coisas tendem a se perder. Então, há uma ideia, o sistema solar, quando o Urano fala de renovação, ele está falando, não faça mais assim as pontes, faça assim, faça pontes para toda a vida, e vai lá e olha e faz manutenção toda vez que der, né? Entrou já o Pix como forma de pagamento, e ainda nesse tempo, lembrando que sempre quando o planeta vai embora, que é 2016, ele fecha um ciclo e aí ele é mais forte no processo, né? Então, esse Pix vai expandir muito, como muita coisa nova vem ainda em termos de dinheiro, muita coisa ainda nova, né? E aumentou uma coisa que eu não esperava, porque taurino é fixo, né? Residência estável, mas está aumentando muito a alocação dos bens. Um jeito interessante que o Urano trouxe para nós, dos bens de consumo. Então, por exemplo, eu tenho várias clientes com carro alugado. O touro é elegante, o carro é o do ano, mas elas, se fizer uma conta que eu até fiz para calcular, em termos do que você gasta de seguro, de gasolina, de seguro, de PVA, e de pneu, e de desgaste do carro, que na hora que sai da concessionária novo já perdeu um monte, compensa, você gasta menos alugando e todo ano você entrega o carro e pega um novo, você está sempre com um carro novo, que é essa introdução da posse provisória. Qual é a ideia de Urano? Investe na terra, cultivada. Cultivada. Então, a renda aí, compra um terreno, paga para alguém plantar, a pessoa paga um lucro para você. Essa é a ideia. Investe em terra cultivada, porque nós estamos numa transição de valores e a terra cultivada tem uma força primeira nessas coisas. O bem que se desfaz
vai embora. Ou seja, o universo está falando assim para nós, vocês estão aqui de passagem. São só 84 anos, não na minha família, que é tudo 100 e pouco. O normal seria uma média de 84 anos, né? Então, e mesmo assim, pensa no que eu falei do Cristo, de cada era, 2.160 anos, pensa em 100 anos, quanto que isso passa, quanto que você vê, ou seja, estou de passagem. Então, viva bem, viva confortavelmente, mas se lembre de desapegar. Aí eu vou falar um spoiler espiritual que não tem a ver com astrologia, por favor. E se você sair daqui e não tiver nada no seu nome, é bem legal chegar lá e falar, não tenho nada. Então, passa a bola para frente antes de se retirar, entendeu? Não se retira com coisas no seu nome que não é tão interessante. Aí nós temos também um outro planeta que já está trabalhando nisso e está potencializando e também vai até 2026, que é o mundo espiritual que veio ganhando espaço. Hoje se fala mais de espiritualidade, menos de religiões, e isso está unindo mais as pessoas. Não que a gente não aceite todas, mas estou falando, as religiões entre si também estão se aceitando mais uma outra, né? Porque tudo que é espiritual está sendo mais bem-vindo, que, de novo, vai ganhar mais força esse ano, porque Netuno é um signo de água, e o fato da Lua ser regente do ano traz essa força maior, né? A música tem que ganhar mais espaço, porque o som é muito importante, mas do funk a Bach é uma escolha vibracional que eu faço na vida. Porque quando eu escuto funk, eu alimento alguns neurônios. Quando eu escuto Bach, eu alimento outros. Ah, mas eu gosto de funk. Claro, nós crescemos ouvindo samba, somos brasileiros, música de força, mas eu posso me educar. Você não nasceu falando inglês, mas hoje você estudou línguas. Então, o mundo das artes, que é o que Netuno em Peixes convida, o mundo de um som diferenciado, é um aprendizado. Então, eu escuto, e é fácil de pegar, porque eu vou sentindo um bem-estar meio rápido com essas músicas alternativas ou músicas clássicas. É uma boa ideia acordar ouvindo uma música clássica. Experimenta, seu dia vai ser diferente. A medicina natural não é só o fitoterápico, os chás estão de volta, e com uma força linda, sabe? Uma força de sabedoria que já tinha na ancestralidade e que foi massacrada pelo laboratório por causa do dinheiro. E que não é culpado. O dinheiro é uma coisa maravilhosa, energética. Agora, o que o homem faz por ele é que é a confusão, não é o dinheiro. Né? O dinheiro é o nosso teste energético, é o nosso teste de valores dentro do sistema. A cosmética também está indo para um campo novo. Tudo isso foi Netuno em Peixes, né? E, é claro, a gente torna mais sensível a esse mundo abstrato, e isto é progresso. Espero que todo mundo enche. Mas olha lá que, de novo, fala enchentes, alagamentos, chuvas prolongadas, né? Petróleo e gás em evidência, mas aí eles se misturam no conceito. Então, por exemplo, o Urano está lá falando de dinheiro, aí o Netuno está falando de petróleo, aí o chinês paga o petróleo com moeda chinesa e não mais em dólar. Opa! Então, não é uma rede isolada o que eu estou falando. Eles vão interagindo e eles, cada um tem sua função e cada um faz seu papel, e o resultado é coletivo dentro desse contexto, tá? Agora nós temos a estrela do ano, que é, olha, Plutão estava em Capricórnio. Ele vai ficar até agora, 23 de março, em Capricórnio.
Depois ele dá um presente, porque é assim, lembra que eu falei que quando o planeta chega, ele fala, bom, eu sou novo diretor aqui, vou fazer isso, isso, isso. Aí, quando ele vai embora, ele vai falar assim, obrigado, 14 anos eu estive com vocês, eu fiz isso e isso. Agora eu vou jogar fora o quem não aprendeu e para trazer uma outra realidade para você. O caos político vem da entrada do Plutão que vai vir para cá, Aquário, cuidar da política. Então, a tendência agora é um desarranjo no mundo inteiro para que mude o conceito político no universo, que vai entrar um conceito aquariano, tá? E o Capricórnio é de solidez, é terra, é real. Então, quem não fez lastro embaixo do prédio vai desabar, porque ele fala, bom, você não construiu o chão e você levantou um prédio em cima de nuvens, então agora não dá mais, né? Vai piorar a crise financeira esse ano, porque é a despedida dele. Então, a de 2008 foi difícil, vai ser o dobro esse ano. E por quê? Porque ele pediu uma reeducação econômica que não aconteceu, e agora ele precisa mostrar o que nós não andamos. Então, é difícil, né? Trouxe para fora a violência doméstica, vários casos para que leis sejam feitas, né? E não terminou a crise na Previdência Social, que precisa de muita reformulação. Então, esses temas são temas que ele vai ainda rebater, e com uma força maior, de 12 de junho até 24, que ele vai trabalhar dentro desse contexto, né? Opa, desculpa. E ele deixou de presente para nós a reciclagem do lixo, para a gente aumentar a reutilização de descartáveis e reajuste da terra. Porque a terra, depois que acontecem esses 3 fatores, fogo, ar e água, tem a terra, que ela se reorganiza. Ela fez um buraco lá, ela fez outro buraco aqui no meio da estrada que não tinha nada. Aí, sabe quando a gente faz assim com o corpo e põe tudo no lugar outra vez, depois de exercício? É o que ela está fazendo. Mas são muitos acidentes climáticos, então terremotos estão na nossa linha, né? Agora, ele vai trazer para nós uma amostragem bem importante agora, de 23 de março até junho, ele vai dar amostragem. Então, ele está trazendo. Sistemas antigos, obsoletos, não ficam. É mutação completa no mundo dos negócios, né? É tempo de inclusão, porque o aquário é o da fraternidade, do somos todos uns, né? Desencarne em massa é coisa aquariana. Então, a gente está sujeito a muitos acidentes, né, na natureza, e ter notícias como a gente teve da Turquia, como a gente teve na Baixada, reforma político-social que vai começar intensamente nos próximos 14 anos, sendo que esse ano ele vai evidenciar o caminho que ele vai tomando, cada um vai mostrar. O metaverso, que é a gente pensar que a gente vai passar a poder tudo no metaverso, e eu não sei como vai ficar esse mundo criado. Talvez a gente vai virar um metaverso, sei lá. Talvez a gente vá viver numa outra dimensão, né? Porque já tem gente com escritório no metaverso, o negócio está muito acelerado, isso nem está ainda, nem está consistente, e já tem gente trabalhando no metaverso. Show de hologramas para todo lado, nós vamos visitar o espaço finalmente. Não é só uma questão de ir à Lua, é uma questão de poder passear entre as estrelas, ter outros meios de transporte, que o espaço fica próximo e talvez até visite outro planeta, né? O tráfico infantil vai ser exposto para ser disseminado, né? Porque a internet está propiciando isso com muito mais facilidade, né?
A gente não tem essa informação, não foi popular, como foi o caso de violência dos casais, que o Plutão em Capricórnio trouxe. Em Aquário, ele vai trabalhar o mundo infantil. Eu queria que vocês percebessem só essa diferença que vai acontecendo conforme as coisas vão sendo colocadas. Cada diretor cuida de uma causa, de um campo, de um assunto, né? Espera aí. Aí, os 3 diretores que mandam nisso tudo já foram. Então, eles vão trabalhar nesse esquema. Aí vem a coisa do dia a dia, e vem a coisa do... Eu tinha medo de Saturno, hoje eu reverencio muito e aprendi com ele que ele é um cara e tanto, porque se você se afinar com disciplina e planejamento, quase tudo está garantido, né? Então, ele vai tentar regulamentar, por exemplo, células-tronco, Gi. Tem que sair essas coisas que a pessoa tem que ter mais potencial, os planos de saúde têm que aceitar esses novos remédios, os laboratórios vão ter que participar de uma maneira diferente. Porque a saúde mental, numa época de Plutão em Aquário, é vital. Porque Plutão é ar, Aquário é neuroses, Aquário é isquemias, Aquário é tudo de cabeça, o cérebro é evidência, acabou o tempo do coração, agora vamos cuidar da cabeça. Nós já no coração nós avançamos muito, que é um outro cérebro, mas aprendemos muito, trocamos, fazemos transplante, tem remédio, tem milhões de coisas. Agora são 14 anos estudando o cérebro e as infinitas possibilidades que ele pode trazer. A busca pela espiritualidade é porque Saturno está em peixes. Então, ela vai buscar uma espiritualidade de resultado. Tudo bem eu ser espiritualizado, mas o que muda na minha vida? O que me melhora? É interessante, não é aquela coisa etérea do peixe, que pisciano nasce com fé, natural, ele não vai questionar nunca, porque ele tem fé. Mas o Saturno em peixes tem uma coisa de concretude. Tanto pelo lado exagerado, largo tudo, então você, Teresa de Calcutá, porque é isso que vale a pena na vida, mas é concreto. Eu acho que vai aumentar muito essa presença das pessoas nos hospitais, nas orações coletivas, porque ele vai induzir a caridade. E a caridade é material, né? Tanto se eu dei um dinheiro para uma entidade que eu confio, ou se, melhor ainda, eu fui lá, trabalho no hospital uma vez por semana e faço acontecer uma coisa real, né? Tudo que é mágico, assim, que é etéreo, vai vir abaixo. Tem que ter lógica, tem que ter uma realidade, né? Vai mexer no sistema prisional, que é bastante importante, ele vai ficar também em voga. Vocês percebem que sempre tem um ponto de sombra encostando para que seja curado. Lá no Plutão em Aquário vai ser a pornografia infantil, roubo de crianças, venda de bebês, aqui vai ser sistema prisional, né? Aproximando pessoas para um bem maior. Então, vem uma sombra, encosta e ganha luz, vem uma sombra, encosta. E as outras coisas que estão rodando progridem naqueles temas que ficam mais importantes, né? Aqui, o Júpiter está em Áries, o Júpiter é o social, enquanto o Saturno é o cara da disciplina e planejamento, o Júpiter fala em sociedade. Por isso que eu falei, agiliza os negócios até junho, porque está tudo para frente. Até 16 de maio, esse cara que é da sociedade está falando, anda rápido no teu trabalho, não dá para expressar autonomia,
competição, porque está em Áries, então quem chega na frente não pode pensar muito. As ideias são colocadas. Ah, mas eu quero pensar muito. Ué, você pensa, mas você vai ficar por último na fila. Então, você ia conquistar espaço um tanto, você vai conquistar metade. Tudo bem, pode ser essa a sua meta, mas não tem. Vai reconstruindo o avião voando. Não dá tempo de sair com ele impecável de casa, porque vai dar problema, né? Ainda favorece esportes, aproveita, começa logo, porque depois a gente vai ficar preguiçoso. Então, já tem que estar na rotina. Porque na hora que Júpiter entrar em Touro, aí é só Pilates mesmo, yoga e olhe lá, né? Porque aí é estabilidade. Aí vamos falar de novo de dinheiro, já junto com aquele Urano em Touro, que fez o PIX, que está mexendo na disputa da moeda dos Estados Unidos e da China como moeda de negociação universal. Então, o touro vai falar assim, não, mas eu quero viver, eu quero muito dinheiro, mas eu quero qualidade de vida. Então, agora eu não trabalho, portanto, os RH vão escutar isso. A pessoa quer trabalhar, mas ela não vai ficar até tarde. E ela pode ficar, mas se ela for absurdamente bem remunerada, porque é hora extra. Então, a hora extra vai estar de volta, porque esse abuso de horários que se invadem é igualzinho mão de obra escrava. Então, está na hora de ter regulamentação. O Júpiter em Touro vai tentar pôr essas coisas em ordem, em novos ciclos. As artes e o feminino vão ganhar evidência, porque tem 2 planetas fortes em Touro. A busca de saúde mental envolve artes e envolve sensibilidade, envolve suavidade, que é onde mora essa história. Na neurociência, nos estudos com a velhice, a saúde mental vem do mundo espiritual também. Então, é assim, você não tem que ter uma religião, mas você tem que questionar alguma coisa. Eu não tenho porque eu não acredito em nada. Não, eu tenho essa, só conheço isso. Será que é isso? Ah, não. Ou seja, o que tem atrás de nós? Porque atrás desse corpo físico impecável, fantástico, abençoado que nós recebemos, tem que ter outra coisa. O que é essa outra coisa que tem aí? Né? Vai atrás, busca. O nível de conversa tem que subir dentro desse contexto de vida, né? O Brasil não está ruim em termos de horizontes. Nós vamos ter um problema, mas eu não acredito que seja no Brasil. A alimentação vai dar problema por causa do clima. Então, vai se perder muita colheita, vai mudar algumas coisas, o clima está mudando, eles vão ter que refazer algumas coisas, né? E o que o Brasil precisa para ir muito bem nesse ano e não sofrer tanto, porque o Brasil vai começar a sofrer menos de fora para dentro, porque está chegando uma hora da gente se tornar um país mais interessante, e isto não é política. Isto é energia planetária. Só que nós temos que ter responsabilidade, a política teria que ter responsabilidade por tudo, e o principal que a política deveria aprender, que o foco é o povo e não eles. Não adianta falar 5 meses de um assunto que não muda nada na vida do povo. O que eles estão fazendo pelo povo? O povo ainda não entrou na política no Brasil. Só existe a política como política. Quando o povo entrar, nossa, vai ser um grande passo, mas esse cara vem da era de Aquário. Vamos ver, vai ter que aparecer alguém que pensa no povo. Vamos ver se tem alguém nesse governo ou quando virá alguém. O foco é muito importante dentro do contexto, né? Bom, então, o principal para a gente dentro disso é: o que isso me afeta? Aonde que isso mexe com a minha vida? Eu pego o campo
que a gente está falando? Então, a gente está falando de dinheiro, mudanças, que eu vou observar para ver o que me serve. A gente está falando de clima e de cuidado com a terra. A gente está falando de modernidade, tentem se atualizar, porque o que a gente sabe de tecnologia ainda é pouco para alcançar todas as mudanças que virão. Então, eu tenho que me atualizar o máximo que eu consiga para eu poder ficar mais ou menos empatada com a situação da transição. E aí se eu tenho negócio próprio, foco e agilidade. E primeiro semestre, os pontos altos dos negócios são resolvidos no primeiro semestre. Até junho eu tenho que estar mais que alinhavada com minhas metas, porque no segundo eu só vou trabalhar em cima do que eu conquistei no primeiro. Porque aí fica lento, fica moroso, até alguém te atender, depois falar isso aqui lá com você. Este mês, que a gente considera um mês, no primeiro dia da lua nova, os 28 dias de Áries são absurdamente ativos, vão te trazer tudo de novo que você quer fazer. Então, nós temos aí que correr esses 2 dias, pensar bem, agendar bem, porque depois que a lua estiver nova, eu não tenho mais que parar para pensar, eu tenho que fazer, ir atrás. E se eu semear muito, o mês de Áries, eu já tenho resultado no touro, na alunação de touro. A coisa já é meio que imediata. Não é que eu vou só fazer até junho. Não, já começa a alavancar uma coisa atrás da outra. Mas eu não posso dormir no ponto, porque eu sei que está tudo em alto movimento e até junho a coisa já está mais estável, né? Então, deixa eu ver, Saturno e Júpiter, tá bom. Cuidem-se, mulheres. Júpiter em touro, beleza. Pele, por favor. Peles maravilhosas, alimentação frugal. Não, Sabina Donadelli. Muito detox. E porque touro é Vênus, gente. Touro é Vênus. E Vênus é tudo de bom que tem nessa vida, né? Essa coisa do bem-estar é venusiana, e o signo de touro é o maior dono do bem-estar, ele sabe, ele é chique, ele nasceu com esse olhar, que aí que é o olhar da observação, que é um grande treinamento de evolução pessoal. Vocês vão ver um convite meu circulando por aí, de aprendizado de observação, meu não, nosso, do nosso trabalho de saúde mental que nós estamos fazendo. A gente vai soltar semana que vem. Aprender a observar é autoconhecimento de base, porque se eu não sei observar, que autoconhecimento que eu tenho? Então, são mensagens subliminares dentro desse contexto de crescimento. Eu entendo que a vida é uma nova vida cada dia. A primeira coisa que eu faço é agradecer, ter outra chance de fazer um monte de coisa errada no dia. Não quer dizer que eu sou ótima, entendeu? Eu posso fazer um monte de coisa errada no dia, mas eu acordei e eu tenho a chance de poder circular com essa máquina perfeita. Eu tenho uma coisa que é assim, olha, é difícil, eu quero parar de pensar nisso, mas eu não paro. Eu tomo 4 remedinhos de manhã. E quando eu tomo, eu falo, meu Deus, agora como que pode que cada um vai para o lugar certo? Aí eu fico abençoando e agradecendo Deus desse corpo perfeito que a gente tem, porque como é que pode? Vai tudo para a boca, tudo para o estômago e cada um sai para onde tem que ir. Eu não me conformo, isso para mim é beleza pura, é maravilhoso, é divino, é uma presença maior na nossa rotina, né? E aí me ajuda muito essa crença, essa esperança, porque esse corpo que funciona nessa ordem
me mostra que tem um cérebro que eu não conheço funcionando atrás, porque alguém construiu uma máquina, e uma máquina de primeira grandeza que o cérebro humano não alcança e nunca faria ainda, né? Então, o que eu quero que vocês pensem, vocês podem me perguntar o que quiserem, mas reverencie a lua nova. Olha no seu mapa o assunto que ela vai mexer aquele mês. Namora com ela, porque é igual surfar. Se eu vou na marca da onda, eu tenho que trocar de poupança. Por que eu vou trocar em Áries se a lua do dinheiro é touro? Se eu quero lançar um curso novo, forte, interessante, que vai ser meu carro-chefe, por que não lançar numa lua de comunicação? Vou lançar numa lua em câncer, que a pessoa vai pensar em comida, está com saudade da família, vai nem ler o que está escrito de curso, a não ser que seja de alimentação, né, sabe? Então, dentro disso, eu posso me basear. E quando eu pego a onda certa do céu, é claro que eu surfo na Terra. Então, o calendário astrológico é importante. E a visão de mundo é maior. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo, se tem algumas perguntas aqui. Bom, quem quer falar o quê? O ano de Júpiter, Eu sabe? fiquei com duas observações aqui. Porque você falou que o mundo não acabou, né? Não acabou do jeito que as pessoas esperavam, né? Vai acabar, todo mundo vai morrer, não vai sobrar nada, mas logo depois da pandemia, eu sempre falava, o mundo já acabou. Se vocês não perceberam, estamos em outro mundo completamente diferente. Aquele mundo antigo não existe mais. É Então, verdade. esse... Tá certo. Desculpe. Fala. E aí eu escrevi ali também que eu quero ver quando vai ser o ano do fígado, porque agora é o ano do cérebro, né? Vai Mas ser. Eu isso é vou ficar só de uma olho brincadeira, quando porque é Júpiter. o órgão da raiva. Mas quando Júpiter assumir o ano como presidente do céu, vai ser o ano do fígado. Entendeu? E tem outra coisa que a Sabina, para mim isso está sendo maravilhoso, porque com 70 anos a vida já fica muito enjoada. Porque todo mundo fala sempre a mesma coisa e você já decorou tudo o que estão falando. E aí eu fui fazer a besteira, Érica, não estou falando isso agora, não vai contar no grupo, né, Tati, de aprender a ouvir. Meu, eu não sei se o grupo novo eu não vou ensinar ninguém mais a ouvir, eu juro por Deus. Por quê? Você aprende a ouvir, não é fácil. Você vai ouvir tudo o que estão falando. E estão falando coisas incríveis. E aí você ouve aquilo e não sai do lugar, não sai do lugar. Você fala, melhor, será que eu queria ouvir tudo isso? Ou seja, o mundo, uma parte dele é extremamente repetido. Extremamente. Só que quando está dando essa virada, para todos nós, independente da idade, está acordando a gente. Meu, ó, o que você fazia não serve mais, vamos embora. Faz diferente. Usa essa experiência como sabedoria e começa num patamar aquariano. E isso vai mexer com todo mundo. E eu espero que as pessoas estejam um pouco acordadas, porque se não se mexer para se adaptar a essa nova história, vai sofrer. Porque está muito rápido. E tem uma coisa que fala assim, o online, e olha, eu online para mim é qual presencial. Eu faço mapa, eu sinto a pessoa, eu sinto mais no online do que no presencial. Eu acho que tem alguma coisa na fibra ótica, tem alguma coisa que é muito claro para mim o que a pessoa está sentindo. Às vezes, mais fácil, no presencial, ela tem mais recurso para escapar de uma comunicação maior, apesar do corpo fala, mas, em todo caso, está tudo rápido demais. E eu acho que a comunicação vai ganhar um outro caminho que eu ainda não sei falar.
porque primeiro parece que todo mundo está perdendo mais atenção, porque o WhatsApp está criando uma mecanicidade, joga você num automático, porque as respostas são as carinhas e as coisas, que é uma linguagem simbólica que traduz muita coisa, mas você precisa ler a pergunta, né? Aí pode ser muito bom, uma carinha pode responder 10 palavras, mas você leu, né? Agora ninguém está lendo. Então, a maioria não lê. Vai ter que surgir uma cura aí, uma cura mecânica, né? E que não deu tempo de chegar tudo, está chegando coisa demais. O universo quer dar um passo para frente, não vai dar um passo para trás, ou vai cindir, né? Uma parte fica, uma parte vai. Pode ser uma outra opção, que é uma questão Sandra, vibracional, né, Vasilique? Beijo, querida. beijo, Sandra. Completando, né, o que vocês estão falando, é muito nítido a vibração, a força desse ano, da preocupação das pessoas com o cérebro. Acho que, né, é consequência da pandemia. E o que você está falando em relação ao trabalho online, a única diferença é o sentido do olfato, acredito, porque a nossa atenção, nosso foco, ele fica muito mais forte e a conexão é a mesma, não perde a qualidade, ao meu ver, né, na minha experiência. E realmente, acho que a gente precisa dessa bússola, né, para a gente ter qualidade de vida e seguir em frente, tem que ser rápida mesmo. Vamos lá, a gente aprende, porque tudo a gente aprende, mas tem que ter uma proposta, né, para esse aprendizado. Essa proposta é: eu tenho que estar comigo, não tenho que estar fora. Para eu aprender, eu tenho que buscar um estado de vigília que eu passei meu dia comigo, eu ouvi, eu fui, eu voltei, eu estive na minha rotina. Essa é a ideia. Então, vamos... O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Olha, depois, eu não sei se vocês anotaram, mas é interessante, depois essa aula vai estar lá no YouTube, né, Silvia? Silvia vai pôr no YouTube. Até segunda-feira vai estar. Aí, anota na agenda só essa mudança de Júpiter saiu de Áries e entrou em Touro. Se vocês fizerem isso na agenda e tentar perceber, não vai ficar olhando o tempo todo, só percebe nos 3 primeiros dias da mudança de planeta as manchetes de jornal, não precisa mais que isso. Olha para o jornal e vê como mudou o assunto, para vocês começarem a entender essa interferência que a gente tem direto na rotina. Estão mandando a gente subir e descer, e a gente quer saber, a gente quer partilhar. Eu não quero ir para a minha empresa e não saber o que está acontecendo. Aí eu chego lá, todo mundo com uma cara estranha, e eu não vi que mudou, Saturno está em peixes, vai estar cheio de flor nas mesas, aí você faz um negócio que você fez errado toda a vida e todo mundo te xingou, e a pessoa fala: ai, que lindo, ai, não foi nada, vou te ajudar. Isso é Saturno entrou em peixes. O teu chefe fica bom para você. Então, é para vocês perceberem essa coletividade, esse comando do universo em cima da rotina da nossa vida. Eu olho só para isso. O que eu vou fazer? Nada, eu vou saber. Vocês não têm ideia do passo que vocês estão dando para dentro, só de perceber isso. Não precisa, passo 1 é só isso. Aí eu volto lá para a alunação e vou aprender a virada da lua. Até que um dia, não preciso olhar no papel, eu sinto, porque eu incorporei. Essa é a ideia. Nós moramos num sistema solar. Eu não posso não saber disso. Eu não posso viver sem me alinhar com essa proposta divina de uma rotina maravilhosamente projetada a cada dia para que eu tenha uma vida mais saudável, uma saúde mental, uma qualidade de vida em cima do conhecimento só de morar dentro de um sistema. Muito obrigada pela companhia, para a gente pensar junto.
Qualquer dúvida vocês têm, pessoal, particular, e agora na minha vida é isso. Vocês têm meu WhatsApp aqui, todo mundo é próximo, né? E eu vou estar disponível para essa resposta. Mas eu quero ver vocês na alunação. Eu sei que tem muita gente que já está lá, só está dispensado quem já aprendeu a lidar com a Lua. Aí tá bom, aí eu aceito, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês e um feliz ano novo lunar. Beijo. Beijo grande. Obrigada.